montar um kit de maquiagem, mas por onde eu começo? Calma que hoje eu tô aqui para te ajudar com isso. Eu sei que você já se perguntou isso ou até pode estar se perguntando agora, mas é para isso que eu tô aqui hoje. Eu vou te mostrar os primeiros passos para você montar um kit iniciante para começar a sua rotina de maquiagem. Mas se você ainda não me conhece, eu sou Renata Trevisan, maquiadora, especialista em maquiagem colorida e fora do padrão. Bora pro vídeo. Começar uma nova rotina ou um novo hábito pode ser um pouquinho desafiador, especialmente se você estiver aprendendo ainda como fazer isso. E se a gente, se aventura a fazer uma pesquisa, ir no Google e procurar o que a gente está querendo saber, é tanta informação que às vezes a gente se perde em tudo aquilo e não sabe o que fazer. Mas hoje eu vou sintetizar essas ideias para te trazer um kit iniciante prático com só o que você precisa para deixar a sua rotina mais tranquila na hora de se maquiar. Então eu fiz uma seleção de alguns produtos que podem ser legais para essa fase de descoberta, enquanto você explora os seus gostos e o seu estilo. A gente vai falar sobre produtos bem diferentes para você adequar o que você acha mais interessante. E eu escolhi falar assim de forma mais geral para depois você escolher o que achar melhor, tanto em questão de valor, de cores, de texturas. Eu quero te passar tudo para você entender o que cada um desses produtos pode fazer por você e aí sim você vai escolher os que são mais interessantes para o objetivo que você quer. E eu sei que mesmo assim podem surgir algumas dúvidas, pode ficar alguma coisa não muito clara, mas fica à vontade para deixar qualquer uma dessas dúvidas aqui nos comentários, que eu te respondo e a gente vai conversando sobre isso, combinado? Mas, antes de tudo, de eu falar, de eu mostrar essa lista para vocês, eu quero colocar aqui um último ponto que é, nada disso é definitivo. Como eu disse, eu vou apresentar opções para vocês, e isso vai fazer vocês entenderem o que vocês gostam, vocês podem experimentar, podem usar cores diferentes, textura, às vezes não cabe muito bem na sua rotina, às vezes uma textura não te agrada e é aí que está o poder, você pode testar, se não gostar é só partir para outra coisa. Talvez eu fale sobre algum produto que você não goste muito ou não faz o seu estilo, mas o seu kit pessoal vai refletir a sua personalidade, então fica com a mente aberta só para entender tudo que eu vou falar aqui e fazer as suas escolhas. Mas beleza, falei bastante, vamos à lista do que você vai precisar para começar a sua rotina de maquiagem. E a gente vai começar aqui falando do mais difícil deles, que é a base. Provavelmente uma das coisas que eu mais recebo perguntas é como eu escolho minha base, que base fica boa, e realmente aqui no Brasil a gente tem uma questão com isso, porque a nossa pele é muito diversa. A gente é provavelmente um dos países mais miscigenados do mundo. Na última pesquisa que foi feita sobre tons de pele, foram catalogados mais de 140 cores, então assim, realmente é difícil, realmente tem peculiaridades para você conseguir escolher, mas calma. Num outro vídeo, eu falo melhor só sobre base para a gente ter uma conversa profunda sobre isso. Por enquanto, eu vou te dar umas noções básicas para tentar te guiar nessa primeira escolha. Na minha opinião, se você ainda não tem intimidade com base, o mais interessante é fazer essa escolha numa loja, numa perfumaria, e tentar entender o que funciona na sua pele, tanto em questão de textura quanto de cor. E eu já vou dar aqui a dica. O melhor teste que você vai fazer não é nas costas da sua mão, nem aqui na bochecha. Você vai pegar e fazer um risco, pega uma quantidade, pode ser com o dedo mesmo, e vai colocar aqui da linha da mandíbula até um pouquinho do seu pescoço, mais ou menos por aqui. Vai fazer isso com pelo menos 3 cores que você acha que caberiam no seu rosto e a que sumir mais é o seu tom. Essa é a minha dica. E por que a gente faz isso do rosto para o pescoço? Para a gente ver essa variação de tom, porque às vezes a gente tem um tom mais claro ou mais escuro do pescoço para o rosto e fazendo essa combinação dos dois lugares, você vai conseguir enxergar melhor o seu tom. Então o segredo é esse, aqui sumir e você sentir que quase não consegue mais ver é a sua cor certa.
E para isso não ser um processo doloroso para ninguém, eu vou indicar que você faça isso com marcas de maquiagem que tenham aí pelo menos uma gama de 15 a 20 cores, no mínimo, na sua cartela. Tem marcas que têm poucas cores, 5, 6 cores, e isso fica muito reduzido. Com certeza muitas cores ficam de fora, você pode tentar achar sua cor, não vai encontrar, vai ficar confusa, vai ficar frustrada, vai desistir e a gente vai perder tudo isso que a gente está tentando construir. Então, invista em marcas que tenham uma gama maior para você ter mais mobilidade na hora de escolher a sua cor. Vou aproveitar até para fazer um jabazinho, gente, da base Basic de Nina Makeup, que é nossa parceira e é uma base que custa R$40 e tem uma gama bem extensa de cores, você pode provar, ela tem em várias lojas. E também falando em preço, né, já que eu mencionei, cuidado quando você vai em lojinhas pequenas, lojinha de R$1, né, lojinha de coisa no geral, e pega aquela base por R$5, R$10. Base é uma coisa que tem muitas particularidades. Ela vai ficar cobrindo todo o seu rosto durante um dia inteiro. Então, toma um pouquinho de cuidado. Às vezes a gente pode investir um pouquinho a mais nesse tipo de produto só para ter certeza da segurança do produto. Então, só um aviso aqui. Só para a gente terminar por enquanto esse papo de base, eu vou indicar para vocês um site, vou deixar aqui para vocês irem depois e na descrição, chama Findation. E o que ele faz? Se você já tem uma base que por um acaso você encontrou, deu o match perfeito ali com o tom da sua pele e você ou não encontra mais, ou achou que tá caro, ou gostaria de testar outra base, você coloca a base lá no campo de pesquisa e ele te dá outras bases de outras marcas que têm exatamente a mesma cor. Então assim, você consegue ter mais opções já na cor que você sabe que tá certinha. Fica a dica para quem testa, às vezes, numa loja, numa perfumaria, e depois pode chegar em casa e jogar nesse site. Você vai encontrar muitas bases para o seu tom de pele. Beleza, falamos tudo de base por enquanto, então a gente vai para o nosso próximo passo, que é ter um bom corretivo. E eu até pouco tempo não sabia que muita gente tem dúvidas sobre a diferença de base e corretivo, então vou explicar aqui para vocês. A base, ela é um uniformizador de tom da pele. Então você passa em todo o rosto para dar aquela uniformizada, porque a nossa pele tem diferentes cores, né? Às vezes a gente tem um rosadinho, um vermelhinho, alguma mancha e a base uniformiza. O corretivo, como o nome diz, ele é um corretor de cor. Então às vezes você passa a base, deu aquela uniformizada, mas você ainda vê uma manchinha do seu rosto, vê um pouco da sua olheira, vê uma pintinha que você não gosta muito. Aí o que você faz? Vem com um corretivo. E o diferencial dele é que ele tem mais concentração do pigmento, né, da cor. Então quando você coloca em pouquinha quantidade, ele já consegue fazer uma cobertura bem legal para suprir aquela necessidade de cobrir uma manchinha ou alguma coisa do seu rosto. Então eu gosto de ter um corretivo porque ele pode me ajudar nessas situações pontuais. E eu também gosto, no dia a dia, de usar só o corretivo ao invés de passar a base. Eu coloco só nos lugares que eu acho que eu tenho necessidade, esfumo com um pincel, uma esponjinha e tô pronta para os meus próximos passos. Ah, importante dizer também, o seu corretivo tem que ser do tom da sua pele. Não é mais claro, não é mais escuro. Tem gente que usa mais claro para iluminar o rosto, mas esse é um passo para uma próxima coisa, um próximo aprendizado. Para um kit básico, para você iniciar, vamos trabalhar só com o essencial. Então, um corretivo da sua cor. O sol, nossa, foi. Volte. Nosso próximo produto é você escolher um pó. Aqui a gente tem tanto compacto quanto um pozinho solto e a diferença deles está na cobertura e na pigmentação. Vou explicar. O pó compacto serve quando você quer mais cobertura na sua maquiagem e ele tem cor. Então, sempre quando você vai escolher, vai ter ali também uma gama de cores que você vai tentar combinar ao máximo, né, com o tom da sua pele, porque ele vai sim adicionar uma cor no seu rosto e vai adicionar cobertura. Então, se você já usou uma base, você vai adicionar mais uma camadinha no seu rosto com o pó compacto.
Já com o pó solto, você só vai adicionar acabamento. O que quer dizer? Ele não vai mudar a cor da sua base, né, a cor da preparação do seu rosto, e vai dar só o acabamento para matificar seu rosto. Então também não vai colocar mais uma camada visível ali de produto. Ele só vai matificar e tentar selar o seu rosto com aquele produto líquido que você passou. Essa é a diferença. Aí você também pode escolher o que você acha mais interessante. Se você quiser ter os dois para ter opções, pode ser legal. Mas, se você for escolher um para iniciar, eu acharia interessante o solto, que vai te deixar com uma aparência mais natural e depois você explora mais possibilidades. O próximo produto é um blush da sua escolha, né? Blush tem uma variedade, assim, uma gama de cores, de acabamento, tem com brilho, tem sem brilho, tem acetinado, tem mate. Enfim, você pode escolher o que você achar melhor, o que combina mais com o seu rosto, o que você gosta mais pro seu estilo. Eu tenho gostado muito, eu estou na fase dos blushes líquidos. O blush líquido, ele se funde melhor no rosto, ele se funde, na verdade, com os produtos líquidos que a gente já aplicou antes, como uma base ou um corretivo. Ele tem uma fixação altíssima, mas claro que o em pó também tem muitas qualidades. Ele é mais fácil de aplicar, ele é super multifunções, você consegue usar no rosto, consegue usar nos olhos, né, como sombra. Então, o blush aqui tá liberado pro que você gosta mais. Faça a sua escolha, seja feliz. Agora deixa eu abrir um tópico aqui que é sobre contorno. Talvez você sinta falta de eu falar sobre contorno, mas eu pessoalmente acho dispensável nesse primeiro momento. O contorno, de fato, ele faz um desenho bonito no rosto, ele dá uma diferença, mas você precisa passar por alguns passos e algumas técnicas mais importantes antes de chegar no contorno e saber exatamente onde contornar, onde criar luz, onde criar sombra. Eu acho que isso é um passo mais para frente. Mas se você fizer questão de ter aquela parte, né, mais contornada do rosto, você pode optar por usar um bronzer. E o que é o bronzer? Ele é parecido com um blush, só que ele traz o bronzeado pro rosto, enquanto o blush ele traz o coradinho, sabe? O beijinho do sol aqui no rosto. O bronzer é onde você se queimaria se pegasse um solzinho. Então aqui em cima, onde a gente costuma até fazer um contorninho, aqui ó, perto da raiz do cabelo, um pouquinho no nariz. Então, se você sentir falta de um contorno e às vezes o blush não for muito a sua praia, você não curte muito, acha, sei lá, muito vivo e não gostou do efeito, talvez um bronzer seja a solução para te deixar mais harmoniosa com o que você está procurando. Agora, um item que eu gosto bastante, mas eu sei que vai ter gente que não vai fazer questão, é um iluminador. Ele serve para dar aquele brilhinho, né, aquela cintilância nos lugares mais altos do seu rosto, como aqui, ó, no topinho das maçãs, quando a gente sorri, a pontinha do nariz, o arco da sobrancelha. Eu gosto bastante, estou sempre aqui usando. E acho que deixa um ar bem charmoso, mas tem gente que não gosta muito, então você pode pular essa parte. Mas para quem gosta, vamos começar com um tonzinho mais neutro? Por exemplo, eu tenho esse duo aqui lindíssimo, que é uma cor mais clarinha e uma cor um pouco mais escura, né, para peles mais escuras. Você pode ir dosando para entender qual que você gosta, porque também é um processo até você entender onde colocar o brilho no lugar certo. Por exemplo, um erro que você pode cometer é começar logo com brilhinhos coloridos, como esse aqui que é um pouco lilás. Talvez você ache demais, talvez você estranhe, ache esquisito, porque é uma cor diferente, num brilho diferente. Então vamos apostar nesses aqui mais básicos, que é só o brilho, para você ver como você se sente. Aí você começa a se aventurar nesses mais coloridinhos. Importante destacar que o iluminador também é multifuncional. Além de você usar no rosto, você pode usar como uma sombra cintilante nos olhos, que dá aqui, ó, um arzinho muito bonito. Eu gosto sempre, quando eu tô num dia mais corrido, que eu não tenho muito tempo de elaborar uma make, pego um pouquinho de iluminador e passo aqui, ó, como se fosse uma sombra, já fica lindo. Agora talvez essa seja
a minha parte favorita, que é você escolher uma boa paleta de sombras. E o que eu quero dizer com boa paleta de sombras? Não quer dizer tamanho, essa aqui no caso é grande, tem bastante variação. Mas o que eu quero dizer? Conforme você vai explorando o seu gosto, as cores que você gosta, o estilo que você gosta, você precisa do quê? De opção. E nada melhor do que uma paleta deste tipo. Pode ser menor, pode ter menos tons, às vezes com 10, 12 cores, tá bem legal. Mas você pode ver que nessa paleta eu tenho tons terrosos, tons rosados, tem alguns tons mais coloridos, mais vibrantes, né? Que você pode ir incluindo se você tiver vontade de uma maquiagem mais coloridinha. Tem tons cintilantes, tem brilhos belíssimos, tem tons acetinados. Então, quando você pega uma paleta que tem esse tipo de variação de tom, né, de cor, de textura, é interessante para você realmente descobrir o que você gosta. E tem mais. Uma paleta dessas, como eu disse, tem tanta variedade, né, tanta opção que você pode, por exemplo, usar um marronzinho desse, que é mais claro e acinzentado, como um contorno. Você pode usar um douradinho ou um cor de rosinha mais brilhante, como iluminador. Então você vai ter muitas opções num produto só. E conforme você for descobrindo, quem sabe você não venha para algo mais assim, que é um pouquinho mais colorido. É a mesma ideia, ainda tem tons terrosos, mas tem bastante cores. Então assim, aqui vai do seu coração, mas eu acho que uma boa paleta tem que te dar toda essa variedade para você explorar sua criatividade na maquiagem. Afinal, a gente está falando de algo que também é arte, que é a maquiagem, né? Então, divirta-se e encontre a paleta que vai fazer você se sentir assim. Próximo item é uma máscara de cílios. E por enquanto você pode deixar aquela ideia de cílios postiços de lado. Vamos deixar, né, para o nosso próximo passo? Mas eu acho legal você escolher uma boa máscara de cílios. E você pode encontrar em variações diferentes, aliás, para finalidades diferentes. Pode ser para volume, pode ser para alongar, pode ser para curvar. E eu vou dar uma dica para você perceber qual dessas máscaras tem qual finalidade. Por exemplo, essa aqui, nesse tipo de escovinha, a gente vê que ela é gordinha, com bastante, né, fiapinhos. E o que isso aqui me diz? É para volume, porque quanto mais gordinha, mais, né, fiapinhos desse aparece, é para ajudar no volume dos cílios. Enquanto essa outra vai ser diferente. Vou mostrar para vocês. Você consegue ver que essa aqui tem a estrutura mais fininha e os pelinhos dela, né, são mais espaçados. Ela não é tão gordinha quanto a outra. Esses pelinhos mais espaçados é para dar alongamento. Então, quando você quer os cílios mais compridos, você passa uma dessa. Então, esse é o truque para você ver qual máscara vai te dar qual efeito. Muitas têm escrito no próprio tubinho, mas se você tiver dúvidas, só olhar pela escovinha. E para quem gosta, pode ter ou um lápis preto ou um marrom, ou os dois se você preferir. Eu sei que tem gente que não curte muito, mas o lápis ele pode ser usado tanto na linha d'água, pode ser usado para fazer delineado, um delineado esfumado, detalhes na sua make. Se você não gosta do preto porque acha muito pesado, o marrom vai te dar mais sutileza, né, no acabamento da maquiagem. Então eu acho que ele traz um quizinho a mais pro refinamento da sua maquiagem. Mas se você não gostar, pode deixar isso para um próximo momento. Nosso próximo item é o batom. E aqui, sem limites, né, gente? Batom é batom. Provavelmente, se você gosta de maquiagem, você começou passando um batonzinho em algum momento da sua vida. Então eu acredito que você já tenha um gosto pessoal para batom. Então aqui você vai escolher seus favoritos. Você pode ter um mais claro, um mais escuro, ou só dos tons que você acha mais interessantes, né, para o seu gosto. Mas aqui, gente, céu é o limite. Escolha seus batons queridinhos. E para finalizar, eu pessoalmente acho interessante ter um gloss ou um lip oil, um balm, o que você preferir, algo mais levinho para os lábios, para o dia a dia, quando você está com pressa, ou até mesmo para dar aquele brilhinho a mais na sua maquiagem, né? Por cima do batom fica bem bonito. Então eu acho
bacana. Tem gente que não curte muito gloss, mas eu acho que ter um balme ou um hidratante com cor é até interessante, né, para a saúde dos lábios. Se você quiser testar, acho que você vai gostar. Agora, ponto importante: se você quer ter uma rotina de maquiagem, você tem que ter uma rotina de cuidados de limpeza da sua pele. Eu já tenho aqui no canal um vídeo onde eu vou deixar aqui nos cards para você conferir, que é o cuidado com a pele, que vai te mostrar como é fácil manter essa rotina só com 3 passos, que é limpar, hidratar e proteger. E como que isso funciona? Uma limpeza com um sabonete facial adequado. É um sabonete específico para o rosto? Não vai pegar o seu sabonete do banho. Tem que ser específico para o rosto, porque nosso rosto tem particularidades. Assiste lá o vídeo que você vai entender melhor. Mas essa rotina começa com a limpeza, você vai hidratar com um hidratante bem gostosinho sua pele, e por último você vem com a proteção solar, que é muito importante. E depois desse início, você pode começar com a sua maquiagem normalmente. E mais uma coisa importante para você ter na sua rotina é um demaquilante, né? Porque senão a gente vai tentar tirar tudo isso com sabonete, e tem algumas coisas, né? Alguns produtos que são mais resistentes, você não vai conseguir tirar, vai te deixar nervosa. Então, vamos pegar um demaquilante, de preferência que tenha um toque mais gentil com o rosto. Eu vou te mostrar uma opção. Por exemplo, eu tenho um balme de limpeza, que quando você abre aqui a latinha, ele tem essa pastinha, que o que vai funcionar? Você vai colocar, né, entre as mãos, vai pegar um pouquinho com uma espátula, massageia entre as mãos, isso vai derreter, vai virar um óleo, e você vai pegar e passar no seu rosto, massageando com carinho, com cuidado para derreter essa maquiagem. E por que que isso é importante? A gente já acaba fazendo muita coisa, né, com o rosto durante o dia. A gente trabalha, anda, sua, recebe sol, poeira, poluição, ainda tá com maquiagem. Quando você chega em casa, o que que você quer fazer? Lavar o rosto, sentir o fresquinho do rosto. Então, isso tem que ser feito de uma forma gentil para parar de agredir o que você já teve de agressão ali no rosto, tá me entendendo? Então, produtos que têm esse toque mais gentil, ou em creme, ou em balme, ou até os líquidos, né, que tem um pouquinho de óleo na formulação, são interessantes para fazer esse processo com gentileza no seu rosto, depois de um dia inteiro usando maquiagem. Tem muita gente que usa lenço demaquilante todos os dias para tirar maquiagem, e apesar do lenço ser uma opção legal, ela é uma opção que machuca o rosto a longo prazo. Por quê? Porque é um tecido que você fricciona no rosto, isso vai trazer o quê? Mais agressão. Então, você usar pontualmente numa situação que você precisa limpar o rosto, ou sobrou alguma coisinha, tira aqui com lenço, fazer uma limpeza pontual, ou você foi passear, viajar, precisa fazer uma limpeza ali, show. Usar todo dia pode machucar seu rosto, então prefira esses limpadores que são mais fluidos, mais gentis com seu rosto. E eu sei que vocês podem ter sentido falta de alguns produtos, por exemplo, sei aqui que tem amantes do delineador, da pastinha de sobrancelha ou lápis de sobrancelha, lápis coloridos, né? O próprio contorno que eu mencionei. Mas eu acho que esses são passos adicionais que você consegue colocar depois que você conhece o seu gosto, começa a experimentar as coisas que você já tem ali no básico, e você vai colocando isso como um plus. Mas, se isso for um passo muito importante para você, pode já colocar no seu kit, não tem nenhum problema. Por exemplo, para mim, o delineador é bem importante. Eu uso ele com muita frequência, então se eu tiver só um batom e um delineador, é isso que eu vou usar. Mas eu acho que você pode explorar outras coisas primeiro para achar o seu estilo e as coisas que você gosta. Mas, como eu disse lá no início, você que vai montar de acordo com o que você acha melhor para sua rotina. Bom, eu acho que era só tudo isso, mas eu quis trazer realmente bastante opções para um kit iniciante, para te dar segurança nesse início. Se você não sabia como começar ou tinha começado com coisas que não faziam muito sentido, agora quem sabe é o momento de você se encontrar. Porque eu sei que muitas vezes você vai deixar de se maquiar porque você não tinha determinado produto, ou você comprou
um produto que você não conseguiu usar, ou não era da cor que você gostava, ou a textura ficou esquisita no seu rosto, ou era uma cor que você acha que não combinou com o que você gosta, e isso acaba te limitando e te sabotando de continuar porque te desanima e você só deixa pra lá. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a buscar essas opções ideais para a sua rotina. Se você tiver dúvidas, me deixa aqui para eu te responder e a gente conversar sobre. Quero tirar suas dúvidas para que você não desista de começar a sua rotina com maquiagem e não tenha medo de ir investindo aos poucos nas coisas que você gosta. Se você não conseguir tudo de uma vez, vai colocando mais um produto, mais um pontinho, mais alguma coisa que você gosta, que você vai chegar no seu ideal. Confie em mim. E depois desse kit pronto, se você quiser aprender técnicas e tudo mais relacionado à maquiagem, continua aqui comigo que nos próximos vídeos eu vou trazer opções de técnicas e dicas. Já tem algumas aqui no canal, inclusive, você pode dar uma olhada, mas sempre vou estar trazendo para você aprender com esse kit que você acabou de montar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo e de conferir se você já segue o canal para continuar recebendo atualizações e os próximos conteúdos. E se por um acaso você quer mais conteúdo, eu tô nas outras redes sociais também, sempre com o mesmo arroba, que é a Renata Trevisan. Me segue lá. E é isso, eu te vejo no próximo.